Olá, seja bem-vindo. Você que é ouvinte ou você que está assistindo pelo YouTube, a nossa amada Rádio Web Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nós estamos aqui numa série de programas, tanto no rádio quanto no YouTube, sobre autismo. Nós estamos falando de autismo e espiritismo, trazendo uma visão diferente, tentando tirar os rótulos que nós inadvertidamente fomos colocando em cima do autismo ao longo desses últimos anos dentro da doutrina espírita, libertando essas pessoas e seus familiares desses rótulos. E agora a gente tem um prazer imenso de receber uma convidada para lá de especial. É tão bom quando a gente consegue juntar admiração e amizade, combinar, fazer esse combo, não é? Então a doutora Márcia Leon está aqui para conversar com a gente. Eu vou deixar ela se apresentar. E muito, muito bem-vinda e muito obrigada por você ter compartilhado o seu tempo com a gente e agora compartilhar um pouco do seu conhecimento também, doutora Márcia. Oi, Cris, é uma alegria muito grande estar por aqui com você. Realmente, você falou tudo. Quando junta a amizade e a admiração que eu tenho por você, viu, Cris? É muito bom, é uma combinação ótima, né, amigos? E a gente fica muito feliz de estar aqui, porque a Cris é uma pessoa que abre o coração e tenta esclarecer sempre tudo da melhor maneira possível. É como ela disse, a gente precisa tirar rótulos, precisa tirar os estigmas que envolvem o autismo. Então, meu nome é Márcia Leon, eu sou médica gastropediatra, tenho bastante pacientes autistas no consultório e suas famílias. Trabalho na Associação Médico Espírita do Planalto, aqui em Brasília. Estou, no momento, coordenadora do Departamento de Família da AME Brasil. E estamos aqui para participar com a Cris desse momento tão importante em que a gente possa tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Ai, que bom. Então, o que eu mais gosto assim de pensar é quando a gente tem alguém tão preparado dentro do movimento espírita quanto você, e assim, não só preparado em termos de informação, né, mas preparado mesmo de coração aberto para receber. Como que você acha que o frequentador da casa espírita, ele vê a família que chega, né, com um filho ou uma filha autista, como que ele pode, né, abrir o coração, se abrir para receber essas pessoas, seja ele quem for, um simples frequentador ou um evangelizador, não sei, um coordenador de estudos da doutrina espírita que recebe alguém autista para o seu grupo. Como que é para a gente que não sabe nada de autismo receber essas pessoas, esses familiares? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que saber que somos todos irmãos e filhos do mesmo pai. Esse é o ponto de partida, né? Que a gente se esquece facilmente e frequentemente, sabe, Cris? Eu sempre digo para as minhas mães, né, que chegam no consultório com tantas dificuldades, com tantas situações em que elas estão inseridas por desconhecimento, principalmente quando a família desconhece o que está acontecendo ali com aquela criança, né? Muitos têm a possibilidade de ver o autismo já bem no início, já ter aquele insight de que é algo diferente, mas às vezes leva-se tempo. E nesse levar tempo, a gente frequenta os ambientes, né? Seja na casa espírita, seja no templo católico, no templo evangélico, porque o autismo não é apenas espírita, ele é bem distribuído em todas as religiões, mas o que eu acho que falta, na realidade, é a gente lembrar dessa premissa de que somos todos de uma mesma origem, né? Nós estamos num planeta de expiações e provas, um planeta riquíssimo de oportunidade de aprendizado. E quando a gente pensa assim, ou se a gente pensasse assim, seria mais fácil para a gente não julgar. Muitas vezes chega
aquele autista, e eu já vi isso várias vezes, quando a gente estava no modo presencial, ou aquele paciente neuropata, ou aquele paciente sindrômico, em que a mãe não tem o controle, o pai não tem o controle, fica todo mundo ressabiado, fica todo mundo envergonhado, já chegam e sentam perto da porta, porque se a criança ou o adolescente passar das medidas, tá fácil de sair, não precisa passar pelo salão. E as pessoas, por se esquecerem dessa filiação divina, começam a olhar torto, né? Tá fazendo barulho, tá atrapalhando a minha atenção. Então eu penso, sabe, Cris, que as pessoas precisariam botar um pouquinho mais na lembrança de que somos todos da mesma família. Independe se você está aí em Londres, se eu estou aqui em Brasília, se quem está nos assistindo está do outro lado do mundo, nós somos mesmo da mesma família. Então, no Espiritismo não é diferente. A gente tem ainda um olhar atravessado para o diferente. Por mais que a gente diga, né, e a gente às vezes palestra e fala que somos todos irmãos, na hora da prática isso nem sempre é real, né? A gente olha, meu Deus, o pai não está vendo que ele está atrapalhando o salão inteiro, esse menino? E aí depois eu tenho uma história para contar sobre isso, de uma mãe que tinha dificuldade de entender isso, mas ela foi entender 10 anos depois. Então, e a gente chorou muito no dia que ela entendeu, que ela me contou, mas isso vai ficar para depois. Mas o que eu penso, viu, Cris, é que a gente precisa lembrar de que nós ainda estamos no aprendizado com o outro. Nós ainda temos dificuldades de dividir o espaço que não seja o que eu acho que é correto, entendeu? Dentro daquilo que está dentro daquilo que eu penso que é adequado, né? Então, quando sai do controle, às vezes a gente olha diferente, a gente faz comentários, a gente tenta mostrar para o outro que ele está sendo inconveniente. Infelizmente, isso acontece também dentro de uma casa espírita. Acontece em todos os tempos religiosos, né? Mas isso não é problema da religião, isso é problema do ser humano. Então, nós é que precisamos modificar o nosso foco de atenção e entender que o que está passando com a outra família faz parte da minha realidade também. Não é porque ela não é minha parenta, e nem porque eu não a conheço, nem ela faz parte das minhas relações sociais, que o problema dela não é meu. O problema é nosso. Se é problema, né? A gente está falando aqui na palavra problema, mas às vezes não é problema. É aquilo que muitas vezes foge do que eu posso controlar. Então, às vezes isso faz com que o diferente, para mim, seja julgado na minha opinião. Porém, perante Deus, a minha opinião nada vale. O que vale é o que eu realmente penso e aquilo que eu faço no meu dia a dia de aproximação com o diferente, com o atípico. Isso não é só para o autismo, é para qualquer família. E observando a mãe do outro lado, ou o pai do outro lado, ou a avó do outro lado, como a gente ainda é implacável com eles, né? Eles se sentem apequenados, né? Eles se sentem atrapalhando. E aí a gente observa, será que eu estou agindo da maneira adequada? Será que eu não estou causando um sofrimento no outro? Será que eu não estou levando o outro a sofrer? Isso a gente não tem o hábito de fazer. A gente só faz quando o sofrimento é nosso. Mas quando o sofrimento é do outro, a gente não tem esse hábito, sabe, Cris? E isso a gente precisa aprender. Nossa, que perfeito, é verdade. Eu acho mesmo que a pessoa que sai desse, eu costumo muito dizer norma, né? A gente não usa a palavra normal, mas esse universo que a gente chama de típico, né? Ao invés de dizer normal, ele é muito quadradinho. Então, assim, a moça senta de um jeito, né? Se veste de um jeito, o casal, eles têm que ter uma altura, né? Eles têm que ter uma idade, eles têm que ter uma aparência. Então, assim, a gente vai normatizando coisas que não têm absolutamente sentido nenhum. Quando sai dessa norma,
isso faz com que a gente saia do nosso eixo. Porque essa norma nos deixa muito. Enquanto eu estiver agindo dentro dessa norma, tá tudo bem. Mas na verdade não tá. Porque o que vale mesmo é o que você sente. É o que você vivencia em termos de amor, aceitação, acolhimento, reconhecimento das suas fragilidades, verdades, né, internas, que muitas vezes a gente mascara e tenta colocar nesse padrão normal. E aí vem uma pessoa totalmente diferente. O que que ela faz? Ela te balança. Então, aquele menino que está gritando ali, você está ouvindo a palestra sobre paciência, sobre resignação. E você está ali totalmente centrada, tentando assim, nossa, deixa eu prestar bastante atenção, porque eu preciso fazer isso, eu preciso ser paciente. O menino começa a fazer barulho, ou jovem, né? A minha filha, por exemplo, ela tem como escudo, ela precisa ficar com o telefone na mão, e ela fica olhando uma foto. E a gente teve uma reclamação uma vez, porque ela estava com o telefone olhando uma foto, e alguém chegou e falou assim, olha, é um absurdo que essa jovem fique com o celular enquanto tá numa palestra espírita. E a gente disse, olha, ela não está no celular, ela tem uma foto que ela precisa, porque ela é autista. E essa pessoa ficou muito, porque ela falou assim, nossa, eu fiquei tão nervosa, isso me tirou do meu eixo, eu fiquei tão brava por tanto tempo, por tantas reuniões, eu venho trazendo essa inquietude e eu não sabia que ela era autista. Então, na verdade, mexe com a gente, é um Impacta. espelho que se coloca na nossa frente e que revela as nossas próprias fragilidades, não é verdade? E se a palestra é amar ao próximo como a mim mesmo? Né? Então, assim, a gente vê o tanto que a gente ainda precisa de sair das contradições, né? De sair de dentro do quadrado, né, Cris? Porque, na realidade, é uma dificuldade nossa, né? Lidar com o diferente em qualquer coisa que seja fora daquilo que eu estou habituado, isso vale para todas as situações, faz com que a gente, às vezes, tenha dificuldades e na tentativa de reagir, a gente acaba sendo grosseiro, a gente acaba sendo impertinente, a gente acaba sendo intrometido, né? A gente começa a dar palpite onde não deve. Então, assim, acaba que muita coisa deriva disso tudo, e isso causa transtorno. Né? Já é uma família totalmente impactada, às vezes, por um diagnóstico recente, e se você não trabalha internamente essas questões, você traz mais sofrimento ainda, mais sensação de culpa. E a pergunta, por que eu? Por que veio acontecer isso na minha família? O que eu fiz, né? Então, a gente precisa realmente abaixar a bola, né? E começar a pensar que a gente precisa aprender mais para a gente discernir menos, né? Menos no sentido, assim, do julgamento, né? Verdade. Eu acho que quanto mais a gente tiver esse ouvido, essa escuta, para se informar sobre essas questões, mais fácil, vamos dizer assim, vai ser a nossa reação frente a essas situações. Porque não tem como negar que aquilo que é diferente realmente tira a gente, né, da nossa zona de conforto e às vezes pega a gente despreparado. Mas se a gente tem essa escuta, essa atenção, esse interesse, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais natural. A gente pensou mais, a gente ouviu mais, a gente está mais preparado. Eu traria uma frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, Cris, que eu acho perfeito e acaba sendo a solução para nós, né? Porque nós estamos aqui como espíritos no crescimento individual. Então, Emmanuel fala que nós temos duas asas, a do amor e a da sabedoria. A do amor a gente aprende todo dia. A da sabedoria a gente precisa esforçar e ter a vontade de aprender. E além disso, nós precisamos decidir e persistir no aprendizado, senão a gente acaba não andando para lugar nenhum. E só assim a gente conquista a sabedoria para poder aprender a amar. Perfeito.
Eu fiz um estudo uma vez sobre isso, e eu vejo essa frase, Bezerra de Menezes traz no Loucura e Obsessão, o Emmanuel traz em duas ou três mensagens. Então, assim, tem uma fala, uma referência sobre essa numa Instruções dos Espíritos também do Evangelho. Isso. Então, assim, de fato, né, o que nos impulsiona ao progresso é tanto amor quanto sabedoria. E sabedoria passa, né, por essa questão da informação, da vivência e do respeito e da leitura das outras vidas, né, que vão impactando a gente, vão construindo esse nosso saber. Nesse segundo momento, a gente vai trazer para você um pouquinho da realidade vivida pelas famílias. A gente quer muito que o espírita pare de ver o autismo como um peso, como o resgate de um débito, como algo que é ruim, que é difícil, como, sabe, expiação. Tá? Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas tem também oportunidades de aprendizado a todo momento. Então vamos tentar tirar esses rótulos, desconstruir esse preconceito para a gente poder abrir melhor os nossos corações, não é, doutora Márcia? É verdade, Cris. Eu falei de uma história que eu iria contar acerca de uma família, né, que tinha um diagnóstico de um transtorno psíquico, mas que também ainda não estava fazendo o diagnóstico diferencial com um transtorno do espectro autista, né. Uma mãe que dificilmente ela entrava com essa criança pelos braços no consultório, ela tinha uma grande dificuldade de entrar com essa criança, desde os dois, eles começaram a acompanhar comigo por volta de 2 anos de idade, e sempre quem entrava com essa criança ou era o pai ou era a babá. A mãe me confessou, depois de longos anos, né, de 3, 4 anos depois, que ela tinha grande dificuldade de aceitar esses diagnósticos e estava esperando a conclusão para essa questão do autismo. E aí, a gente conversou durante esse tempo todo, a criança desenvolveu uma série de problemas de alergia alimentar, e o transtorno do espectro autista, então, ficou depois definido, junto com outras psicopatias, né? Pois bem, nós começamos a trabalhar a espiritualidade dessa mãe, né? Porque o pai, ele era muito bem resolvido com relação a isso, né? E eles passaram, na relação entre eles mesmo, uma grande dificuldade de várias possibilidades de separação do casal, né? Porque a mãe realmente não conseguia demonstrar afetividade para aquela criança. E nós começamos a trabalhar a questão da espiritualidade, da frequência religiosa, então despertamos primeiro a religiosidade, a mãe que era católica, né? O pai a acompanhava, mas ela tinha uma grande dificuldade de responder a seguinte pergunta: mãe, você leva o nosso amigo à igreja? De jeito maneira, doutora Márcia. Ele chega lá, ele grita, ele tem dificuldade, a gente passa vergonha, as pessoas ficam olhando a gente atravessado, né? E aí, nós fomos trabalhando, dizendo para ela que seria importante que ela estimulasse esse vínculo religioso dele para com a religião dele, e olha que nem espírita eles eram católicos. Mas esse foi um caso muito interessante, que poderia ter acontecido em qualquer religião. E aí, durante anos, Cris, a gente trabalhou com ela a questão da espiritualidade, né, da religiosidade. E ela, então, aceitou a proposta de levá-lo à igreja. Ela ia sempre sozinha, o marido ficava com a criança, e ela começou a levar, falou assim, olha, para você, então, se sentir mais tranquila, sente perto da porta, vamos acolhendo você primeiro, para depois poder estimular o nosso paciente. E assim ela fez. Ele chegava na igreja, ele ficava tão impactado com aquele monte de gente, né? E ele tinha um problema, uma deficiência, então ele andava na cadeira, ele estava na cadeira de rodas nessa época. E aí ele gritava, ela saía. No outro domingo, ela ia
E ele gritava, ela saía. Só que ela foi observando que à medida que ela insistia um pouco mais naquele tempo, dentro do templo religioso, ele ia ficando mais interessado. Ela percebeu também que o nível de irritabilidade ou de ansiedade dele começou a diminuir. E passado, então, isso nós estamos falando num período de 4 anos, nessa tentativa, né? E ela começou a ficar um pouco mais interessada também, porque ela começou a ver mudança nele. Começaram a fazer, eu estimulei ela que fizesse o culto no lar, dentro do catolicismo, né? Mãe, vamos pegar uma Bíblia, vamos ler para ele quando ele vai dormir, vamos fazer uma prece espontânea, e não as preces que são decoradas. E ela começou a ver que ele foi tendo um sono mais tranquilo, ele foi se interessando mais pelos acontecimentos da igreja. Até que no final, Cris, de 8 anos, e ele já então entrando na adolescência, ele passou a adorar a igreja. Ele passou a ficar, ela começou então andando para os bancos, até que ela chegou no primeiro banco. E o padre viu nele algo que até então ninguém tinha visto, que ele gostava de pegar o folheto e acompanhar a música. E o padre, o que ele fez? Colocou ele no altar na hora da preparação da cerimônia. E quando ela chegou no consultório e me contou isso, que ela tinha ficado extremamente impactada com a ação do padre, ela falou assim, doutora Márcia, quanto tempo eu perdi em não acreditar nessa potencialidade de que eu poderia modificar a mim primeiro para poder levar a satisfação para o meu filho. Hoje ele já tem 18 anos, eu não cuido mais dele, ele já está com outro gastro, né? Porque a gente na pediatria vai até os 17 anos e 11 meses, mas ela sempre me dá notícias. Então a gente vê o quanto que a família precisa estar envolvida, acreditar nessa potencialidade, acreditar que a criança ela pode crescer com um vínculo espiritual, independente da religião que ela esteja. E acreditar principalmente de que os pais são os primeiros evangelizadores dos seus filhos. A gente vê tanto isso, né? Nas áreas de infância e juventude, nas palestras públicas, Dr. Bezerra de Menezes já falou isso tantas vezes nas suas mensagens, mas a gente não pratica. A gente precisa acreditar mais nisso. E daí, apesar de esse fato ter acontecido numa religião que não é a nossa, mas ela, para mim, foi muito impactante, porque quando essa mãe contou, eu chorei junto com ela. Ela chorou e ela me falou, doutora Márcia, hoje eu consigo sair com ele sem me preocupar com o que os outros pensam, porque eu sei que para ele o melhor é ele estar bem, e eu fico bem. Então, essa era uma historinha que eu queria contar, Cris, no meio de tantas outras que a gente tem no consultório, porque realmente a gente aprende com os pacientes. Mas, quando nós nos disponibilizamos, o profissional da área médica, ele consegue avaliar o paciente, ele não precisa ser espírita, ele precisa ter o viés espiritualista, que todas as religiões abraçam. Quando enxergam naquele corpo que está passando por determinadas situações, não uma expiação para a criança e muito menos uma prova para os pais. São todos portadores, todos nós somos portadores dos nossos adoecimentos da alma, e todos nós precisamos aprender com todos, entendeu? E o médico ou o profissional de saúde que tem essa visão, ele consegue conduzir os seus tratamentos de uma forma diferente, porque você tem a família trabalhando junto com você e você trabalhando junto com a família. E isso leva a um acolhimento e todo mundo sai ganhando. Quem ganha mais? Todos ganhamos iguais. Mas quem é o melhor beneficiado? O paciente, porque ele precisa de alguém que o leve para passar por aquela experiência, porque ele mesmo por si só não tem condição de ir. Então, por isso a gente precisa trabalhar esses pais, desenvolver essa espiritualidade, tirar da cabeça que tudo é prova e tudo é expiação. Às vezes esses pacientes são aglutinadores de famílias disfuncionais.
aceitam esta missão de estar ali com todas as suas dificuldades, com todas as suas potencialidades adormecidas, mas eles estão ali muitas vezes para tratar não ele, mas o grupo familiar, que é adoecido, e muitas vezes ele aceitou essa missão de estar ali naquela condição. E a gente vê isso na fala de Divaldo, quando ele vai descrever um caso em que as pessoas assustadas com aquele paciente com paralisia cerebral, achando que ele está em expiação, que ele está fazendo aquilo, está passando ali porque ele fez isso, porque ele fez aquilo em vida passada. E Divaldo vai dizer, a história aqui não é essa. Ele aceitou a missão de trabalhar a família, de estabelecer a ponte do amor. Para ele, é uma missão e não uma expiação. Continua sendo prova para todos, porque todos precisam ainda olhar para os seus adoecimentos. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar para os pais, para as famílias que estão nos escutando, que nós precisamos ter esse olhar mais atento, tirar o nosso vitimicismo, trabalhar profundamente com o evangelho dentro de casa, porque essa alma que está ali, ela é de nossa responsabilidade. E isso está no Velho e no Novo Testamento. O que fizestes do filho que lhe confiei? Se você é o primeiro a evangelizar a você, para poder evangelizar o outro, você já andou meio caminho, já andou bem esse meio caminho. Se você ainda precisa ficar atento, que você precisa modificar o seu parâmetro de visão, você está tendo esta oportunidade. Então, é bíblico. E se é bíblico, ele traz a verdade que independe da nossa opinião, Cris. Acho que com isso eu gostaria de deixar essa mensagem para os nossos familiares que estão nos assistindo. Investamos na nossa família, independente de ser típica ou atípica. Precisamos investir no nosso grupo familiar, porque é a nossa primeira responsabilidade aqui nesse planeta. Maravilhoso. A gente fala muito, tem falado muito nessa série, dessa palavrinha que está muito na moda e que a gente não conhecia antes, chamada capacitismo, que é quando você espera menos de alguém porque ela tem uma deficiência em qualquer nível. A gente Exato. não tem que esperar menos, a gente tem que mudar o padrão. Aquilo Isso. que você chama de progresso, de conquista, talvez para mim signifique A, para outra pessoa vai significar O, mas tá tudo bem, somos diferentes, né? Então, assim, a gente muda o nosso parâmetro para a gente entender que ninguém é mais nem menos, nós somos diferentes. E se você está convivendo na sua casa espírita com algum autista, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu condomínio, ou na sua vizinhança, ou em qualquer ambiente que você frequente, vale também para você. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Se aquele comportamento te incomoda, procure em você a mudança necessária. Você tem os instrumentos. A pessoa que você está se sentindo, que está te incomodando, o autista no caso, ou qualquer outra pessoa com deficiência, está te incomodando porque tem algo disfuncional em você. Ele não tem os instrumentos, você tem. Então você precisa fazer os ajustes. E não perde a oportunidade procurando falar, ah, tá assim porque a mãe não deu carinho, né? A tal da teoria da mãe geladeira, que quantas famílias sofreram com isso, né? E eu me lembro no começo da minha jornada, as pessoas vinham com essa conversa e falavam, vixa, mas essa aí não me atinge, porque eu fui daquelas grávidas que fazia vídeo conversando e tinha aquele preparo, aquele acolhimento, aquele carinho, aquela vontade de que essa bebê chegasse. Então, assim, mãe geladeira nunca me pegou. Mas quantas pessoas ainda insistem nessa história de, ao olhar uma família que chega na casa espírita, ao invés de buscar dentro de si
construir meios de acolhimento, fica procurando rotular, fica procurando, mas será que é a mãe que não deu carinho? Será que é porque o casamento não está funcionando? Mas será que é porque foi um ex-suicida ou um ex-criminoso? Esquece isso. E também, né, Cris, precisa parar com essa história de punição, né? Isso não existe. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar atento para a gente acolher primeiro a nós, para podermos ajudar aquele que está sob a nossa guarda. Esse é fundamental. Isso eu falo todos os dias com as minhas mães. Todas elas vão escutar de mim em algum momento do nosso tratamento que elas precisam trabalhar nelas, o que elas não conseguem ver no outro e não precisam de aprovação do outro. Elas têm que fazer o papel delas. Os pais têm que fazer os papéis deles, independente se o outro está olhando atravessado ou não. Ela precisa fazer o papel dela. Esse é o único compromisso que você tem com você. Fazer o seu papel da melhor maneira possível, independente se o outro está aprovando ou não. Perfeito. Então, assim, que a gente tenha esse olhar de acolhimento para nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, para aqueles que chegam e para aqueles que convivem conosco. Se a gente conseguir despertar essa reflexão, a gente vai ter conseguido o objetivo dessa série de pequenos programas aqui na Rádio Web Fraternidade. Doutora Márcia, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelas suas palavras cheias dessa sabedoria que vem da prática. Muito, muito obrigada. Você pode deixar, então, as suas considerações finais. Obrigada, Cris, pelo convite. Sempre que puder, eu estarei aqui para poder colaborar de alguma forma. E eu sempre digo, vou falar aqui o que eu sempre falo para as nossas mães no nosso dia a dia. Confie em você. Tenha certeza que os benfeitores espirituais estão sempre nos ajudando, nos orientando, nos direcionando e nos apoiando. Não se sinta só, pai e mãe, que estejam passando pela convivência com o paciente autista. É um filho. Antes dele ser autista, ele é seu filho e ele merece o amor, merece a compreensão e merece todo o cuidado que você pode dispensar, seja dentro da sua casa, seja nas terapias, seja uma alma cuidando de outra alma. Perfeito. Muito obrigada, obrigada pela sua escuta ou pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo ou esse áudio, chama o pessoal que você conhece, que precisa, que você acha que vai se beneficiar com essa informação sobre autismo e você vai estar ajudando a disseminar essa boa informação. Muito obrigada e até o próximo. Beijos no coração. Beijo, pessoal.